Oi, eu sou a Mary Ellen e hoje eu vim apresentar sobre a Harriet Tubman. Quem foi Harriet Tubman? Ela foi uma mulher escravizada e ela nasceu numa fazenda em Dorchester, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Por ser filha de negros escravizados, ela não tem uma certidão de nascimento bem no dia, assim, mês e ano, assim. Então, os historiadores, pelo menos, sabem que ela nasceu no começo da década de 1820. Durante a sua infância, com apenas 5 anos de idade, ela foi alugada para seus vizinhos para trabalhar como babá. E para trabalhar como babá de filhos brancos. E nisso aí, ela não podia deixar os filhos dela, os filhos da mulher, a da dona, né, acordar e chorar. Nesse ofício, se deixasse, ela era punida com chicotadas durante muito tempo. E ainda em sua infância, com 12 anos de idade, ela estava a caminho de um armazém e nesse caminho ela estava encontrando um capataz correndo atrás de um escravo. E esse capataz jogou um peso contra o escravo. E como ela queria ajudar, ela foi atingida por esse peso e foi atingida pela cabeça. Então, ela sofreu por muito tempo, ela ficou vários dias desmaiada, sofrendo por torturas, assim, muita tontura, na verdade, que ela teve. Busca pela liberdade. Tubman, quando ela percebeu que ia ser vendida e separada de seus familiares, ela decidiu fugir da fazenda em busca da sua liberdade. Então, em 1849, ela realizou a primeira fuga com os 2 irmãos. Mas, infelizmente, essa fuga não deu certo, então eles foram obrigados a voltar. Mais tarde, sozinha, ela conseguiu finalmente escapar da escravidão e percorrer um caminho de 160 quilômetros. Só que daí ela foi para rumo Filadélfia, na Pensilvânia. E esse fato é muito interessante por conta que essa fuga, ela falou que é muito misterioso por conta que ela foi guiada por visões e pelas constelações dela. Pode mudar. Luta contra a sua escravidão. Uma vez em liberdade, Tubman começou a trabalhar cuidando da casa das pessoas. Além disso, ela se engajou na luta para garantir que os outros negros escravizados conseguissem a sua liberdade. E tornou-se uma das melhores guias de rede da Underground. O que seria isso? Isso aí seria uma ferrovia escondida que os escravos negros fizeram para que fosse ao lado norte do mundo, assim, tipo o Canadá. Então eles fizeram essa ferrovia subterrânea e para as pessoas escaparem da escravidão. Então, automaticamente eles iam por esse caminho e ia para esse lá no Canadá. E por conta desse negócio subterrâneo, ela sentiu saudade de sua família, voltou para onde ela morava, para sua fazenda, e conseguiu resgatar sua família e levar em segurança para o Canadá. A terra em que Tubman abrigou sua família foi comprada com o dinheiro que ela ganhava com o trabalho da casa das outras pessoas. Até em que Tubman conseguiu... é a mesma coisa, só que eu já esqueci de mudar. Perdão. Guerra Civil e últimos anos. Em 1861, iniciou-se a Guerra Americana, também conhecida como a Guerra da Secessão. Nesse conflito, basicamente os Estados Unidos, ele declarou a separação contra a União. Então, esse conflito durou mais ou menos e se deu até 1865, com a derrota dos sulistas e com um saldo de 600 mil mortos. Ainda em 1861, Tubman, o que ela fez? O que sobre essa guerra? Tomou parte desse conflito, alistando-se ao exército da União, lutando, portanto, pelos nortistas. Ela teve papéis importantes na Guerra Civil, trabalhou como batedora e como espiã. Então, ela meio que, basicamente, em 1863, ela liderou as tropas de James e uma expedição no rio Combahee. Além de ter conseguido liberar a cerca de 750 escravizados. E essa ação foi a primeira
liderada por uma mulher na história norte-americana. Então, basicamente, ela liderou essa tropa e, com ela liderando, ela conseguiu libertar tudo isso de escravidão, tudo isso de escravizados. Depois da sua guerra, em 1869, ela se casou com Nelson Davis, um negro liberto que lutou na Guerra Civil pelas tropas da União. Então ela conheceu ele lá. Com seu marido, em 1874, com seu marido Tubman, adotou uma filha chamada Gerd. E uma coisa, um fato que eu queria contar e eu não coloquei aqui, é que ainda na sua adolescência, quando ela não tinha escapado, ela era casada com um homem que ela conheceu lá. E quando ela fugiu, ainda casada, mas não avisou ninguém. Quando ela voltou, ela estava com saudade de seus familiares e estava com saudade do seu marido. Então ela foi buscar os familiares e o seu marido. Quando ela voltou, ela viu que o seu marido, ex-marido, estava casado com outra mulher. Então ela pegou a família dela e mesmo assim voltou, só com a família. Tubman ainda trabalhou em um livro de memórias de sua vida e atuou na causa sufragista, que defendia o direito das mulheres de votarem. Ela também dedicou aos últimos anos de vida a campanhas para ajudar afro-americanos empobrecidos. Depois de ficou viúva e depois que sua condição de saúde piorou, Tubman se estabeleceu em um lar de idosos. Então, depois de muito tempo, depois de ter feito tudo isso, ela envelheceu, infelizmente, e ficou em um lar de idosos. E um fato aqui que eu gostei também de colocar é que desde 2016 existe um projeto nos Estados Unidos que debate a inclusão do rosto de Tubman na nota de $20. Sobre sua morte. A morte de Harry Tubman aconteceu dia 10 de março de 1913. Por conta de uma pneumonia. Seu funeral aconteceu em honrárias militares e ela se tornou um ícone da luta antirracista nos Estados Unidos. Suas últimas palavras foram: cerrou meu crânio, levantou e agora parece mais confortável.